O Brasil ele é uma nação mestiça. É mestiça no sentido de que a nossa identidade é uma identidade mestiça. Quer dizer, existem nações que foram criadas por brancos, como é o caso da França. Existem nações que foram criadas por pretos, como é o caso da Etiópia. E existem nações que elas são mestiças, ou seja, que no fundamento da sua formação ela resultou da mistura, da mestiçagem entre brancos e pretos, brancos e índios, né? Dessas misturas que surgiram do encontro desses grupos. Bem, a nação brasileira, ela é uma nação mestiça, no sentido de que ela surgiu da mistura dos índios, do território que hoje forma o Brasil, dos colonizadores portugueses e dos pretos africanos que foram trazidos para o Brasil pelo escravismo. Bem, isso tem um aspecto que é muito pouco abordado, principalmente sobre essas questões que agora se trata sobre questões de criação de territórios índios. É que os territórios índios, ou terras indígenas, como normalmente aparecem nos documentos oficiais, eles são fundamentados na ideia do direito originário. O que é o direito originário? É a ideia de que antes do surgimento do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro ele surge em 1822, antes do surgimento do Estado brasileiro, os índios já estavam aqui no Brasil. É por isso que quando a FUNAI, o governo federal, cria uma terra indígena, ele indeniza o morador, a pessoa que reside na área, pelas benfeitorias que ele fez, ou seja, pela casa, por algo que ele tenha, alguma estrutura que ele tenha montado no local, mas não indeniza pela terra. Quer dizer, ele não indeniza pela terra porque, segundo a lógica da legislação brasileira e a lógica da ideia do direito originário sobre a terra, aquela terra nunca pertenceu a ele. Quer dizer, você não pode indenizar alguém por algo que nunca lhe pertenceu. Então é por isso, baseado nisso, é que normalmente a indenização, por regra a indenização de criação de território índio é feito só sobre as benfeitorias, não é feito sobre a terra. Pois bem, isso está fundamentado, como disse, na questão do direito originário, que é o elemento usado, o argumento jurídico usado para a expulsão de quem não é índio da área. E o direito originário está fundamentado nessa ideia de que antes da existência do Estado brasileiro, ou seja, antes da existência da estrutura jurídica que deu origem a alguém ser proprietário de uma terra, os índios já habitavam aquele local. Bem, acontece que o mestiço também já existia antes do surgimento do Estado brasileiro. E o mestiço, ele surgiu da mistura do índio com o colonizador, com o conquistador português. E depois se miscigenou também com pretos. Ora, se o mestiço descende do índio, é óbvio que o mestiço não é um invasor. E é óbvio que o mestiço também tem esse direito originário. Por isso que quando o governo federal expulsa um mestiço para criar um território índio, ele está tomando do mestiço um direito que ele tem. Quer dizer, ou melhor, ele está desrespeitando, né, um direito que o mestiço tem de ficar naquele local, fundamentado na mesma lógica, no mesmo argumento, né, usado para entregar essa terra a índios. Bem, se os índios atuais têm direito de ficar naquela terra porque os seus ancestrais já estavam
aqui antes da chegada dos portugueses e antes da existência do Estado brasileiro, o mestiço também tem um argumento equivalente. Quer dizer, o mestiço já estava aqui, os ancestrais do mestiço, os ancestrais índios do mestiço, já estavam aqui, que são os mesmos ancestrais dos índios atuais, já estavam aqui antes da chegada dos portugueses e já estavam aqui antes do surgimento do Estado brasileiro, porque os registros que se tem do surgimento dos primeiros mestiços ficam em torno de 1510, mais ou menos. Por aí já se tem registro da existência de mestiços no Brasil. Os primeiros caboclos surgem, né, por volta dessa época. Ora, o Estado brasileiro surge cerca de 300 anos depois. Então, quando o Estado brasileiro surgiu, já havia mestiço no Brasil há cerca de 3 séculos. Pois bem, se você observar o processo de criação de territórios índios, o processo legal, um dos elementos fundamentais é o laudo antropológico. E o laudo antropológico normalmente é feito, né, o laudo antropológico ele é feito por um antropólogo, brasileiro, né? E normalmente esse antropólogo, se você observar, ele vai ser, normalmente ele é um branco e grande parte dele é descendente de imigrantes, ou seja, né, descendentes não do português colonizador, mas descendentes dos imigrantes que chegaram aqui no século XIX. Você pode observar, se você procurar o registro de antropólogos do Brasil, você vai encontrar que a grande maioria deles, vai observar que a grande maioria deles são brancos. E grande parte deles, se não a maioria também, descendentes de imigrantes. Ora, quando os imigrantes vieram para o Brasil, havia duas posturas principais entre os imigrantes. Os imigrantes no Brasil vieram imigrantes europeus, brancos, e vieram também imigrantes japoneses. Pois bem, uma boa parte desses imigrantes, a maioria deles, se integrou, né? Adquiriu a identidade brasileira. Os imigrantes e os descendentes deles se integraram, né? Uns se casaram com brasileiros, outros se miscigenaram, se mestiçaram, mas foram se integrando à nação brasileira, pegando seus costumes, de modo que hoje provavelmente a maioria das pessoas que descendem de imigrantes não falam o idioma mais dos seus ancestrais, não tem mais os costumes dos seus ancestrais, foram nacionalizados, né? Foram nacionalizados e se nacionalizaram, né? Pois bem, mas havia também entre os imigrantes alguns avessos à integração. Havia imigrantes que eles queriam permanecer mantendo os seus costumes, evitando aprender sequer o idioma brasileiro, né? Se isolar da população local, se miscigenar, nem pensar, quer dizer, e foram formando comunidades. Quer dizer, lá nessas comunidades eles falavam o idioma estrangeiro, tinham jornais em língua estrangeira, quer dizer, se isolavam completamente. Algumas dessas comunidades, eles traziam até mulheres, importavam mulheres da Europa para poder casar e para não terem que casar com brasileiras. Quer dizer, havia, às vezes, um imigrante desse abria uma fábrica, mas não contratava brasileiros, só contratava outros imigrantes, né? Isso chegou a tal ponto que na CLT o Getúlio Vargas colocou a regra de que teria uma cota para brasileiros em qualquer empresa que se abrisse, ou seja, para proteger o brasileiro contra esse tipo de discriminação no seu próprio país. Então havia esse tipo de mentalidade. E essa mentalidade, infelizmente, não acabou. Essa mentalidade,
ela persistiu, não, como falei, não no grosso dos descendentes, que a grande, a absoluta maioria se integrou e formaram brasileiros, muitos deles nacionalistas, mas essa mentalidade permaneceu em alguns grupos, a mentalidade de isolamento. Com a Constituição de 88 e com o surgimento dessa propagação dessa ideologia do multiculturalismo, eles tiveram uma oportunidade de justificar, o isolamento deles. De um momento para outro começou a ser valorizada a diversidade. A diversidade passou a ser importante, a diferença, a preservação das diversas culturas. E assim, esses imigrantes foram começando, esses descendentes de imigrantes, que são os seus descendentes que herdaram essa mentalidade, começaram a colocar isso também na legislação. Pois bem, esse tipo de mentalidade, ele existe até hoje. E se você observar, o indigenismo, ele dá também a esses grupos uma oportunidade deles afirmarem a sua própria permanência. Quer dizer, quando eles trabalham para permanência, para preservação, sobre esse argumento, quando eles usam o argumento da preservação das culturas índias, eles também estão contra a integração, contra a mestiçagem. Eles, no fundo, também estão defendendo a preservação da própria cultura de origem, cultura estrangeira deles, em relação à identidade nacional brasileira. Teve um deputado federal do PT, Ângelo Vagnoni, que chegou a apresentar um projeto de lei criando uma espécie de territórios brancos. O argumento, obviamente, não, ainda que na própria lei, constava que um dos princípios desses territórios seria a preservação da identidade racial. Quer dizer, o texto era territórios culturais, e que seria mais ou menos assim. Quer dizer, imagine que você tenha que um nordestino vai até o Rio Grande do Sul, daí ele quer abrir uma casa de forró. Só que ele quer abrir uma casa de forró numa área que, por esse projeto que havia, foi delimitada, foi demarcada como sendo um território de preservação de cultura germânica, de cultura alemã ou de cultura italiana. Quer dizer, daí, como o forró não faz parte da cultura italiana, como o forró não faz parte da cultura alemã ou libanesa, ele não poderia abrir a sua casa de forró em pleno território brasileiro. Quer dizer, um brasileiro com a cultura brasileira não poderia abrir uma casa, um local, para usufruir de uma manifestação cultural nacional, para não prejudicar, para não ameaçar a preservação de uma cultura de colonizadores. Pois bem, se você, voltando à questão do indigenismo, se você observar os antropólogos, que fazem laudos demarcando o território índio do Brasil, grande parte deles descende de imigrantes. E esta mentalidade também é defendida. Esta mentalidade também é defendida por diversos deles. Observe os antropólogos do Brasil. Grande parte descende de imigrantes, e alguns são eles mesmos imigrantes. Eles mesmos vieram de outros países e estão aqui dentro fazendo políticas contra a mestiçagem, contra a integração de brasileiros, defendendo
uma ideologia que visa fazer com que nós brasileiros nos vejamos como grupos distintos. Quer dizer, a mestiçagem, ela é um problema, entre aspas, para essas pessoas, né? Porque a mestiçagem, ela coloca, vamos supor assim, em teste, a prova real, né, do racismo. Porque é muito fácil a pessoa falar que não é racista. Mas quando você começa a defender a mestiçagem e as pessoas começam a arranjar argumentos, procurar argumentos bonitos para defender a diferença, para defender a distinção, para tentar justificar, expulsar famílias, mulheres, crianças, né, de uma área, fazer limpeza étnica. Quer dizer, daí você fica pensando realmente o que está por trás desse discurso, né, desses discursos belos, bonitos, né, que na realidade eles têm por fundo, né, o ódio à mistura, o ódio à integração e o ódio ao Brasil brasileiro. Bom dia.